Olá, gente, boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Chegou o grande dia, né, de nós, então, apresentarmos o Conversa de Negócios para todos que estão aqui. Todos aqui são convidados, meus convidados pessoais, amigos, personalidades locais. O Conversa de Negócios é um podcast diferente, né? Nós estamos saindo do convencional. Podcast, quando se fala em podcast, se tem a ideia de uma mesa, uma pessoa de um lado, outra pessoa do outro lado, respondendo a perguntas. E nós, então, viemos com esse projeto inovador, um projeto original, onde há um podcast com plateia, com público. E nesse primeiro episódio do Conversa de Negócios, nós temos vocês aqui, são, evidentemente, um público qualificado, um público de personalidade. Aqui nós temos arquitetos maravilhosos, corretores de imóveis, empresários, enfim, pessoas que muito nos honram com a presença aqui. E que fazem o brilho ser ainda maior desse nosso primeiro podcast. Eu estou muito feliz, eu estou até emocionado. Vocês estão vendo pela minha voz, né, que lá em Salinas a gripe acabou me pegando. Mas, independentemente disso, o Conversa de Negócios, para mim, é uma realização muito grande. Eu estou muito feliz, como eu falei agora há pouco. E, nesse primeiro episódio, gente, nós vamos começar com dois convidados, né? O podcast, o Conversa de Negócios, é um podcast com plateia. E a cada episódio nós teremos dois convidados. Nesse primeiro episódio, nós resolvemos trazer, né, duas personalidades locais, inegavelmente personalidades, né, pessoas que, onde chegam, são sinônimo de sucesso, cheiram a sucesso, exalam sucesso, né, seja cada um na sua atividade, que é o Leopoldo Cosseiro e o Isane. Já, evidentemente, que nós vamos entrevistar cada um de uma vez, né? Nós vamos começar pelo Leopoldo Cosseiro, meu querido amigo Leopoldo Cosseiro. Leopoldo, vem para cá, meu querido amigo. Leopoldo, co-CEO da Quadra Engenharia, uma pessoa maravilhosa, muito verdadeira para quem conhece ele, vocês vão ver aqui na entrevista. Uma pessoa que muito nos honra, você sabe disso. Eu tenho o maior prazer e um orgulho de você estar aqui apoiando esse projeto e estar aqui conosco, né? Então vamos começar, que está todo mundo querendo te ouvir, Leopoldo. Vamos nessa. Vamos lá. Deixa eu dar aqui o microfone para você. Tá ligado? Então, Leopoldo, me conta, como é que começou essa carreira de sucesso, Leopoldo? Porque, inegavelmente, existem pessoas que a gente fala que teve sucesso na vida, mas a gente fala muitas vezes pensando assim, teve sucesso, mas tem muita coisa para caminhar ainda, para conquistar. Evidentemente que os sonhos não podem adormecer nunca, né? O dia que você para de sonhar, acabou a sua vida. Mas no seu caso especificamente, você é um sucesso emblemático realmente da construção civil, do empreendedorismo imobiliário, como empresário, como família, diga-se de passagem. Hoje em dia as redes sociais estampam muito isso, né? Todo mundo vê a família de todo mundo. Então, como família também você é um sucesso, como pessoa, como empresário. Enfim, me conta como começou. Como é que começou a vida do Leopoldo Cosseiro? Qual a sua formação? Como surgiu a Quadra Engenharia? Me conta um pouquinho para todo mundo aqui. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui, colaborar, participar com a Quadra, colaborando com o podcast Conversa de Negócios. Eu acho que é uma iniciativa fantástica. Eu gosto muito desse modelo que a gente pode conversar, que a gente pode interagir. Eu sou meio falador, então gosto de ser perguntado, de ser demandado. E eu acho que tem tudo para ser um sucesso. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, querido. Você está diferente de tudo que a gente viu aqui em Belém já. Então, assim, eu acho fantástica a ideia. Agradecer ao Roberto pelo espaço maravilhoso, que aqui no Experience Connection é um espaço maravilhoso. Já colaboramos com outro evento que teve aqui com o Ricardo Amorim, e é um espaço sensacional, inclusive, que já conversamos com o Roberto, que a Quadra vai usar de vez em quando, porque é um espaço formidável, como a gente não tem em Belém, desse tamanho, com essa qualidade, com esse conforto. É um espaço realmente fantástico para a gente fazer esse tipo de evento. Sobre a sua pergunta, cara,
eu comecei muito novo. Eu sempre gostei de ir para a quadra. Eu ia para a quadra criança com meu pai, acompanhando ele, estudava no Colégio Nazaré, saía andando, ia para a quadra, não queria ir embora de lá. Antes disso eu já ia para a quadra, pegava uma pasta, naquela época eu usava aquelas pastas Presidente, né? A quadra já era na Braz de Aguiar? Já era lá. A quadra foi fundada lá e existe lá há 47 anos. E eu ia para lá com uma pasta cheia de revista velha, jornal velho, para encher de papel para ela ficar pesada. E eu ia para lá vestido de sapato social, camisa social, cinto. Eu adorava aquilo ali. Eu fui me apaixonando cada vez mais pela empresa. E com o tempo a gente vai evoluindo, vai vendo tudo que está acontecendo, vai vendo tudo aquilo que aconteceu. E foi instantâneo, foi uma coisa natural. Eu nunca pensei em outra coisa na minha vida que não trabalhar na quadra. Então, desde que eu nasci, vi meu pai trabalhando na quadra, naquele local, naquele mesmo endereço, onde a gente ainda está hoje, mas que vai se mudar agora em junho para o Quadra Braz Corporate, porque a nossa sede não comporta mais a gente. Então, nós estamos nos mudando para 1.500 metros quadrados no Quadra Braz Corporate. Então... Que, aliás, maravilhoso. Eu estive lá. Ficou bem legal. Sensacional. Fui lá com o Emanuel. O Emanuel me fez uma apresentação do empreendimento de vocês, que é assinado pelo Pininfarina. Eu fiquei encantado com aquela apresentação. Encantado. Obrigado. E assim, a minha paixão pela quadra veio desde o início. Eu sempre me virei nos estudos. Nunca fui primeiro de turma, nunca fui gênio no colégio, nada disso. Eu acho que o colégio ele ajuda a gente a tudo. A gente tem que aprender matemática, português, uma opção de coisa, mas a gente tem que aprender a ser gente também. A gente tem que aprender a trocar figurinha, a comprar figurinha, vender figurinha. Sem dúvida. Era o álbum da Copa, era não sei o quê. De vez em quando um futebolzinho, que era bom. De vez em quando uma porrada, tinha também. Né? Colégio é isso, né? Hoje, briga no colégio dá manchete de jornal. Né? Ultimamente tem jornal aí que todo dia, teve briga no Nazaré. Porra, moleque de 10 anos se dando um tapinha aqui e ali, é normal da criança. É normal dos moleques se arengarem. E briga de condomínio, essa é a vida, ela funciona desse jeito. E a gente vai crescendo, e a gente vai se acostumando com tudo isso. E eu fui e passei em engenharia civil, cursei engenharia civil, larguei engenharia civil, odiei. Depois passei em direito, larguei, passei em administração, larguei. Olha só, ninguém estudar não era o meu negócio. O meu negócio era trabalhar. O negócio era ganhar dinheiro. Não, o meu negócio era ganhar dinheiro, o meu negócio era trabalhar. Quando eu era moleque, eu pegava a minha mesada e eu emprestava a juros. Então, eu tinha 10, 12 anos de idade, eu emprestava a juros a minha mesada e começou a dar um rendimentozinho bom. E hoje em dia nada pode, tudo chato. Nessa época podia, né? Hoje o filho fica de castigo, né? Virou agiota, aí a mãe leva para o psicólogo. Né? Na nossa época não tinha isso. Era mais divertido o mundo. Mais divertido, exatamente. Era mais leve, mas também tinham menos pessoas más. Então, assim, a gente tinha uns cuidados menores, a gente tinha umas facilidades maiores, mas o mundo era menos mau, o mundo era menos perverso. É verdade. Então, e aí fiz várias outras faculdades, fiz processamento de dados, fiz gestão empresarial, fiz administração, nunca me formei em nenhuma. O negócio era ganhar dinheiro mesmo. O que eu gostava era trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 14 anos na quadra. Com 15 anos eu implantei o primeiro computador na quadra. E logo que nós implantamos o primeiro computador na quadra, o que aconteceu foi o seguinte: a folha de pagamento, quem aqui trabalha com construção deve lembrar disso, a folha de pagamento ela era semanal. Todas as sextas-feiras era paga a folha de pagamento em espécie. E feito na máquina de datilografia e numa calculadora do lado, né? Não tinha contra-cheque, era folha de pagamento, o pessoal assinava do lado. E a gente implantou o primeiro computador na quadra, ainda aquela tela verde, aquele computador de tubo de imagem, né? Aquele monitor com tubo de imagem. E S2. E aí o que nós
o que é que nós fomos fazer? Vamos simular uma folha de pagamento. E na primeira folha de pagamento que eu fui simular com um programinha feito por um tio meu, nós vimos que a folha de pagamento que o meu pai pagava tinha lá 50 funcionários e a soma dava X. Quando a gente jogou no computador, a soma dava X menos um bocado de coisa. Então, nós pegamos um roubo na empresa na primeira simulação de folha de pagamento no computador. Como era na datilografia, o funcionário colocava 50 funcionários, o valor individual de cada um, e aqui a soma. Só que a soma era muito maior. E como meu pai não ia puxar na máquina, ele olhava para o total e entregava o dinheiro, toda semana esse funcionário levava uma grande parte da folha de pagamento para ele. Já ficou a primeira lição aí, que toda empresa tem que ter um sistema eficiente, né, de gestão. Exatamente. De administração. E isso no momento em que o computador ainda engatinhava. Engatinhava ainda. E aí a gente começou a implantar isso, e esse funcionário pediu demissão no dia seguinte. Ele sumiu da empresa, no dia seguinte ele foi lá para pedir demissão. Então, assim, aquele primeiro computador se pagou, era caro na época, ele se pagou naquele momento. Então, assim, eu sempre gostei de trabalhar na quadra, e isso foi evoluindo. Depois, enfim, me formei já trabalhando há vários anos na quadra. Em 2006, me formei em design de interiores, que é uma coisa que eu sempre gostei de me meter nos nossos projetos, de discutir nossos projetos, de mexer nos nossos projetos. O trabalho me fez aprender alguma coisa, e aí eu me formei num negócio que eu achava que agregaria para a gente, e principalmente que eu precisava estudar pouco. Né? Ele era menos teórico, mais prático. E muito prático. Então, isso fez com que eu escolhesse também. E hoje utilizo muito, funciona muito. Eu sou um apaixonado por design, tanto que, se você olhar os prédios da quadra, cada prédio da quadra tem uma cara diferente. Sim, cada prédio da quadra tem um formato diferente, cores diferentes. A gente não é capaz de sair replicando prédios com o mesmo revestimento, com a mesma forma, com tudo isso, porque a gente acha que também o nosso setor não é só construir, vender e ganhar dinheiro. Você precisa também colaborar com a cidade, você precisa pensar na paisagem urbana da cidade, e a quadra tem esse propósito. Que bom, que maravilha. Eu acho que não há nenhuma dúvida aqui da qualidade e da competência da quadra. E daí, eu pego esse trampolim para te perguntar uma coisa. É curioso, porque o que acontece? A gente vê, né, à torta e à direita, e todo mundo sabe aqui que a gente trabalha com direito imobiliário, várias construtoras, não só que atuam na região metropolitana, mas no estado do Pará, quiçá na região norte, sempre ali oscilando, ou trabalhando no vermelho, ou atrasando obra para entregar, e usando o dinheiro de um empreendimento para poder finalizar outro. E a gente não vê, verdadeiramente, a gente não vê isso na quadra. Né? Recentemente, agora, uma informação que é importante, eu fui fazer uma assembleia de instauração de uma construtora conhecida aqui em Belém, aqui no Marizal, e nesta assembleia, uma moradora, que inclusive era para estar aqui hoje, mas está lá em Buenos Aires, não pôde vir, ela falou, olha, eu queria que aqui fosse igual o padrão da quadra, e falou na frente da Assembleia de Instauração da outra construtora. Então, a quadra criou esse selo de referência, digamos assim, esse padrão de qualidade, um padrão FIFA, usando uma metáfora. Né? Como é que é isso? Como é que muitos não conseguem ter essa organização administrativa e de competência? E como é que a quadra consegue? Qual é o segredo desse sucesso da quadra, Leopoldo? Zé, eu acho que muito disso é obrigação. Tá? Então, trabalhar direito é obrigação. Trabalhar com honestidade é obrigação. A inovação, ela já vem da cabeça das pessoas que comandam a empresa. Então, a gente sempre está buscando inovar, trazendo novidades de fora do Brasil, inclusive, como a própria Pininfarina. Em relação a esse negócio que você falou, de conta daqui e dali, o nosso sistema ele é completamente claro, transparente. Não existe a possibilidade de misturar a conta de uma obra com outra, como o termo que se usa muito na construção civil, a bicicleta, né?
que você vende uma obra para terminar outra, a quadra não existe isso. Se você for puxar, e aqui eu já vi vários advogados, se você for puxar no site do tribunal, a quadra não tem nem um processo, aliás, nunca teve. E é verdade. De clientes. Nós temos de vizinho de obra, que recentemente aconteceu, quebramos o muro do vizinho. Nós temos seguro. O seguro cobre. Então, a gente vai lá, faz uma perícia e refaz. O vizinho correto, o vizinho sério, a coisa vai lá e é resolvida. O vizinho pilantra, que quer te extorquir, ele não deixa nem a perícia entrar. Ele pede teu embargo, ele quer uma indenização milionária, ele quer... Então, eu tenho uns 2 processos desses de vizinho aí. Um tem 15 anos já, vamos morrer eu e ele, o processo não acaba. E um outro é mais recente, porque o cara queria vender a casa para a gente por R$2 milhões e nós não compramos. E aí, quando nós fomos demolir o imóvel, nós rachamos uma parede na casa dele, ele foi para a justiça. Tentamos fazer perícia, ele não deixou. Tentamos corrigir a casa, ele não deixou. Então, é impossível. Recentemente, agora, vamos começar a obra da Pininfarina agora, mês que vem. Há um ano atrás, o Isan está aqui e é testemunha disso, temos um vizinho que é conhecido nosso em comum, nesse imóvel. E é o imóvel onde vai ter a casa quadra, pula um imóvel e vem o Quadra Authentic Design by Pininfarina. E essa pessoa, esse cliente, esse amigo, morava nesta casa. Eu chamei ele, mandamos fazer a perícia na casa dele, ele permitiu. E quando nós fizemos a perícia, a casa está toda rachada, a casa é escorada por dentro. E eu, meu Deus, primeira estaca que eu cravar aqui do lado, eu posso ter um problema sério nessa casa. Imediatamente, nós alugamos um apartamento, tiramos ele de lá. Há um ano eu pago um aluguel para ele, sem nem ter começado a obra. Só porque nós íamos demolir os imóveis ao lado dele. Ele olhou para mim e disse, é sério que tu vais fazer isso? Eu disse, claro. Eu não quero causar transtorno para ti, eu sei o que é morar colado numa obra, e ainda mais na condição que a sua casa está. E ele é um cara idoso, que eu não ia deixar passar por isso. Mesmo que fosse um desconhecido meu. Pois é, são esses diferenciais que a gente às vezes nem sabe, e quando sabe, às vezes nem acredita, porque é algo que realmente é diferente. E isso vai nos custar em torno de R$500 mil durante o período de obra. Mas não vai passar para os adquirentes, não, esse custo. Não, isso não existe. Então, isso, durante o período de obra, nós vamos arcar. Mas é muito melhor do que eu ter lá um vizinho insatisfeito, brigando comigo, criando problema, entrando na justiça, pedindo embargo de obra, eu gastando dinheiro, ele gastando dinheiro. Então, assim, a quadra trabalha para uma melhoria uniforme, para uma melhoria geral. A gente pensa na cidade, a gente pensa em paisagismo, a gente pensa em estética, a gente pensa em qualidade. Claro. Hoje nós estávamos numa reunião de um prédio novo que nós estamos elaborando, e eu mostrei umas imagens, eu fui semana passada em um prédio comercial recém-entregue em Belém, e eu estava comparando com o que nós entregamos no Quadrabras. E é assustador ver o padrão dos corredores do prédio, o padrão do hall do prédio, com o que nós entregamos. Então, é muito difícil a gente partir só para preço, para tudo isso. Você tem que ter conhecimento das outras, para poder fazer uma comparação. Quando você vai comprar uma roupa, você sabe que um tecido que a Ricardo Almeida usa, ele dura muito mais do que um tecido da Renner. É fato. Mas é muito mais caro. Ok? Então, isso tudo tem que ser medido e você tem que ter opção. Não, eu quero comprar mais barato, mas eu sei que não é tão bom. Não, eu quero comprar mais caro, mas eu sei que eu estou comprando uma Ferrari. Sim. É diferente. Claro. Então, essas opções tem sempre. E a quadra trabalha sempre focando no melhor. A quadra foi a primeira construtora de Belém, até agora a única, a ir buscar vários arquitetos de fora, paisagista de fora, design de fora, mas sem deixar de prestigiar os locais. Estava vendo aqui o Júnior. Cadê o Júnior? Bem ali. O Júnior está ali. Grande Júnior. Então, ao mesmo tempo que a quadra tem prédio com design Pininfarina, interiores do Léo Maia, tem prédio também projetado pelo Júnior e pela Perla. Então, assim, Armando Coceiro, Rui Carneiro. Então, a gente não deixa, Severino Marcos, a gente não deixa de prestigiar a arquitetura local, os designers locais, porém, a gente acha que trazer algo diferente não significa trazer melhor,
mas significa trazer diferente. E assim como teve arquiteto que me criticou quando a gente foi buscar o pessoal fora, que a gente já trouxe João Armentano, Fernanda Marques, Oscar Micail, Léo Maia, a própria Pininfarina, está desprestigiando os arquitetos locais. Eu já ouvi de arquitetos locais, porra, que bacana, vocês estão elevando a régua e exigindo mais da gente para fazer a gente também evoluir e fazer coisa mais bacana. Então, assim, sempre vai ter alguém para criticar e sempre vai ter alguém para elogiar, não tem jeito. Sem dúvida. Agora, Leopoldo, eu escuto muito as pessoas me perguntarem, e também escuto nos eventos corporativos, no meio imobiliário de maneira geral, o feixe, o direcionamento da clientela da quadra. Porque, por exemplo, nós acabamos de ver uma loja da Porsche, lá no Shopping Bosque Grão-Pará, fechar, e foi estampado em todos os portais de notícias que fechou porque não tem público, que Belém não tem público suficiente para manter uma loja da Porsche em Belém. Pelo menos foi o que saiu em vários portais de notícias. A quadra claramente trabalha com o público classe AA. Né? Então, você vai, como você falou, tem empreendimentos da quadra, para quem não sabe, a Pininfarina é uma grande referência de designer, né, que desenhava carros como Ferrari, Alfa Romeo na Itália, enfim. E o Leopoldo, numa ideia inovadora, como ele acabou de falar, trouxe isso para Belém, e a Pininfarina está fazendo os designs. Aliás, mais uma vez eu vou citar o Emanuel, ele me mostrou incrível aquelas curvas que ficam nas sacadas, é algo assim surreal, é um padrão de qualidade incrível, realmente de excelência. Sem querer puxar sardinha, eu estou falando do que eu vi lá com o Emanuel. Isso não é desafiador, para a quadra, porque é um público muito classe A dentro de uma cidade que está evoluindo bem. A principal evolução para mim de Belém nos últimos anos, além das obras que nós vimos aí da COP, é a mudança de mentalidade. Eu acho que o belenense ele mudou um pouco mais a mentalidade. Ele está mais proativo a mudanças, ainda que no campo estrutural, com certa resistência, mas ok, ele está aceitando. Ele já consegue pagar 6 milhões num apartamento na planta, por exemplo. Né? Não é desafiador para a quadra, não é arriscado demais para a quadra focar só nesse público? Será que a quadra não teria que focar nesse público, mas também focar talvez na classe média, ou não interessa? A quadra é feita realmente para a classe AA, isso é o que a gente quer focar. Belém está crescendo, a gente vê cada prédio um mais lindo que o outro da quadra por conta disso. Tem público, sim, pelo menos para 10 anos. O que você me diz disso? Porque eu estou perguntando isso, Leopoldo, que muita gente chega comigo e fala assim, caramba, e o Palágio? 13 milhões. Eras, eu não sei quem compra. Tem público para tudo isso? Se lançarem mais 2, 3 e o Palágios, vai ter público para tudo isso em Belém do Pará? Tem. Tem muito dinheiro em Belém. Ainda bem, né? Então, assim, o luxo, o alto padrão, ele mudou. Eu acho que pós-Covid, o raciocínio mudou. A vontade hoje da pessoa comprar um carro de 2 milhões, ela caiu. A vontade de ter uma bolsa de 100 mil reais, ela diminuiu. De ter uma joia de 500 mil reais, ela diminuiu. A de morar melhor aumentou. Nunca na vida pensamos em passar o que passamos durante a Covid. Verdade, sem dúvida. E você se via trancado num apartamento, às vezes pequeno, às vezes velho, mesmo o cara tendo condições de morar melhor. Então, eu acho que a moradia foi ressignificada após esse momento. E hoje, o que a gente vê de luxo, de alto padrão, é se sentir bem, é morar bem, é viver melhor, é ter mais tempo com seus filhos, com a sua família. Isso hoje é o maior luxo que cada um de nós pode ter. Verdade. E a quadra está lançando agora o Quadra Aura, no terreno onde funcionou a Guarda Municipal, na Pedro Álvares Cabral, um produto que não existe em Belém, nada parecido com o que tem de áreas comuns de lazer no prédio. Ele tem 4.500 metros quadrados de área comum. Tem parque aquático infantil, tem piscina com raia semiolímpica, tem quadra de beach tênis, tem prainha de areia, tem pista de boliche. Incrível. Pista de boliche, tem spa, tem 5 espaços gourmet, sendo um deles com piscina privativa, aquecida.
spa com piscina aquecida, hidromassagem e piscina fria, que é aquela para tomar o banho de contraste. Tem a ducha amazônica, que simula a água da chuva. Tem circuito de reflexologia, para você caminhar sobre as pedras. Lá no Aura, isso. No Aura, que fica ao lado da sala de yoga. Tem estúdio de pilates e tem ateliê de arte, para que uma criança possa fazer aula de arte, para que um adulto possa descer e fazer junto com seu neto, com seu filho, uma aula de pintura, uma senhora possa descer e ensinar crochê para os vizinhos. Então, a convivência em um prédio, a convivência familiar, você ter hoje com a questão de segurança, que cada vez está piorando, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Hoje a gente já vê assaltos na Europa à mão armada, coisa que há 5 anos atrás a gente não via. Estados Unidos cheio. Estados Unidos, Portugal recentemente, vários outros países, Londres está um caos, Paris está um caos. Então, assim, é um fenômeno mundial. Verdade. Então, hoje, você criar produtos que você consiga que a sua família passe mais tempo unida dentro de casa, mas quando eu falo dentro de casa, não é trancada dentro de um apartamento. É num contexto... Usufruindo de tudo. É como se você morasse num condomínio fechado de casas, com uma área de lazer grande, tudo isso, só que no centro da cidade. Então, nós temos ambientes absurdos. Nós temos na entrada do prédio um lago com ponte, um lago que vai ter carpas, plantas, área pet, uma série de fatores dentro da cidade. Uma academia gigante, um salão de festas infantil com brinquedão, para você ter a criança ali com recreadores, com tudo isso. Então, hoje, o nosso maior desafio, a quadra hoje não se mete mais num terreno de 1.000 metros quadrados. Não adianta, para nós não satisfaz pegar um terreno pequeno, fazer um prédio 1 por andar, vender, dizer que está lindo, botar dinheiro no bolso e foi. Não, não. Hoje nós somos responsáveis pela moradia das pessoas de uma forma como nunca fomos. O psicológico está totalmente envolvido aí. Eu preciso que a quadra faça algo que deixe você e a sua família seguras, felizes e num ambiente de bem-estar. Então, isso envolve o psicológico daquele cliente. Eu não posso dar para ele investiu um sonho ali na gente, gastou dinheiro, pagou caro, óbvio, porque vai receber uma coisa maravilhosa. E eu não posso deixar com que esse cara tenha traumas, tristeza, problemas. Não. O que a gente puder fazer para que o ambiente onde ele mora seja o melhor possível é responsabilidade nossa. Em todos os ambientes nós temos som ambiente, nós temos uma série de coisas para tirar o moleque da frente do videogame, para tirar o adolescente do celular, para ele receber os amigos no prédio dele, para ele brincar, para ele descer e jogar boliche com os amigos. Temos prédios com quadra de tênis, com quadra de squash, com quadra de beach tênis, tudo isso a gente faz. E hoje, a gente vê esse fenômeno mundial, que é o pessoal deixar de sair. O pessoal cada vez mais está recebendo em casa, no seu ambiente familiar, vai para a casa dos amigos, chama um chefe de cozinha, quem gosta de cozinhar como eu, recebe os amigos em casa, cozinha. Por quê? Porque a gente está falando de segurança, a gente está falando de uma série de fatores. Claramente, a violência urbana, ela impactou os novos empreendimentos. Então, por exemplo, eu lembro no boom imobiliário que teve, o primeiro boom imobiliário que teve aqui em 2008 para 2009, a grande questão na divulgação, nos folders, era dizer que os empreendimentos tinham piscina, churrasqueira. Era o grande, olha a área maravilhosa. Hoje em dia não, hoje em dia você quer cada vez mais estar em casa realmente. Para a gente ver como isso está mudando. A gente quer ter coworking em casa, quer ter um espaço gourmet para receber a pessoa em casa. Nesse caso que você está falando do Quadra Aura, então nem se fala, aí é absurdamente incrível, né, pelo que você está falando. Mas realmente as pessoas querem... Eu estava conversando com um construtor do Rio de Janeiro que ele falou, Zé, daqui a mais um tempo vai ter cemitério nos empreendimentos, porque as pessoas não vão querer nem sair para morrer mais, entende? Com a violência urbana do jeito que está. Então, mudou realmente. É coworking, é espaço gourmet,
é pista de beach tênis, pista de Cooper. A pessoa, quanto menos eu sair do meu empreendimento, melhor pela questão da violência urbana. E não só a violência, pela questão do tráfego mesmo, transporte. Isso, se a gente pensar, está acontecendo no mundo todo. Outro dia eu li uma matéria que 50% dos pubs londrinos fecharam. Quantas boates tem hoje em Belém? Nenhuma. Boate nenhuma. Acabou? Eu que sou da época de Casablanca, Zeppelin, nenhuma. Acabou. Então hoje o que é que está bombando? Você vai fazer um evento final da tarde. O meu filho casou em dezembro e o casamento dele foi 4 horas da tarde. Meia-noite parecia que era 4 da manhã. E estava todo mundo feliz da vida porque estava saindo já doidão, baqueado do casamento, mas ainda era meia-noite. Então, mudou. A dinâmica muda. A dinâmica muda. Você vê, essas coisas foram terminando por quê? Por falta de cliente. Porque hoje, quanto mais tempo você puder passar no seu ambiente familiar, se sentindo seguro, com aqueles amigos ali que são seus vizinhos, seus convidados, sua família, é muito mais valorizado. E a quadra Essa tem é a grande investido riqueza muito da nisso. vida, né, Leopoldo? Exatamente. E nós temos que fazer com que você tenha... Eu cito, inclusive, os clubes sociais. Quem tem aqui mais de 40 anos, Michel jogava bola comigo na Assembleia quando a gente era moleque. Michel tem 38, Michel. 38. Na época tinha... Ele é mais velho que 1 ano, eu estou com 50, ele tem 51. Quando a gente era moleque, a gente tinha... Vou citar, Paraclube, Bancreve, Assembleia, Iate, sei lá, uma quantidade imensa. Você ia para Mosqueiro, tinha o Interpass, tinha Araçagi, Mosqueiro, tinha uma opção de clube que tinha por aí. Isso foi acabando, porque isso é da época que os nossos prédios não tinham uma piscina, não tinham uma quadra, não tinha o que a criança fazia. Então você tinha que ter um clube. O mercado imobiliário foi ajudando a acabar com isso. Porque os prédios passaram a ter piscina, quadra, churrasqueira, área de lazer, muita coisa do que você ia fazer. Hoje tem grandes clubes sociais que o futebol é o que movimenta. Os shows, o futebol. Mas hoje você não vai mais para tomar um banho de piscina, porque você tem na sua casa. Você não vai mais para fazer um churrasco, porque você tem a sacada gourmet. Você tem o churrasco no seu condomínio, a churrasqueira. Então, isso foi ajudando, inclusive, a queda dos clubes sociais no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Então, é uma questão cultural, é uma questão muito forte e que a quadra investe muito nisso. Então, hoje, o terreno onde nós estamos fazendo os prédios da Pininfarina tem 6.000 metros quadrados. O terreno onde era a Guarda Municipal, que está sendo lançado o Quadra Aura, tem 4.600 metros quadrados. Acabamos de adquirir um terreno de 4.000 metros quadrados e outro de 22.000 metros quadrados. Por quê? Porque nós precisamos de lazer. Nós precisamos que você se sinta que tem uma horta. Imagina o prazer, eu tenho o privilégio de morar no mesmo prédio que meu pai, em apartamentos diferentes. Mas você imagina o privilégio de um avô descer com um netinho, com uma netinha, para ir numa horta, para colher alguma coisa e subir para fazer o almoço, e mostrar aquilo para ele. É como se fazia antigamente num sítio, numa fazenda, e nós estamos proporcionando isso no centro de Belém. Então, quem não for vendo isso, vai ficar para trás. E a quadra vem fazendo isso há muito tempo. Muito tempo. Leopoldo, antes era raridade, agora está se tornando cada vez mais comum, principalmente no eixo Rio e São Paulo. Grandes construtoras chegarem e colocarem um prédio antigo abaixo, totalmente abaixo, e ali, é claro que eles compram todas as unidades, eles têm que fazer uma mega assembleia condominial, acertar com todos os moradores para valer a pena derrubar o prédio inteiro, e ali construir um outro prédio moderno, né, ou mudar a fachada, que é chamado de retrofit agora, né? Pelo que você está falando, por que eu estou falando isso? Essa pergunta, inclusive, nem estava no meu script inicial, mas como você falou isso, eu me lembrei. Belém já está ficando sem espaço para construir, né? Nós temos aí alguns espaços, por exemplo, lá onde vai ser o da Pininfarina, que era ali onde era o espaço da Norcergel, né? Prosegur.
mas não tem mais muito espaço assim. Você acha que isso pode ser uma tendência também aqui? Chegar com os prédios, por exemplo, Presidente Vargas, tem muito, claro, os que não são tombados nem pelo IDEFAN e tudo mais. Tem muito prédio antigo, meu amigo, é o seguinte, eu quero derrubar abaixo, porque eu não tenho mais onde construir um empreendimento dessa magnitude. E eu vou ali subir uma torre de 40 andares. Será que isso chega aqui em Belém ou não? É muito distante da nossa realidade. Ainda está muito longe, por vários aspectos. Primeiro, esse prédio tem um terreno. E o terreno, você não consegue fazer as áreas de lazer que eu estou falando hoje. Então, você vai lá e derruba o edifício da Assembleia Paraense. Onde eu vou fazer algo maior, piscina, área de lazer, tudo isso. Você só tem aquele terreno. Eu citei porque o bloco de trás é abandonado há muito tempo e tudo. Fora isso, a legislação dessas áreas não permite construções de prédios altos atualmente. Então, se você derrubar o Manuel Pinto da Silva para fazer um prédio novo, você não faz. Não faz mais. Porque é uma área do entorno tombada que você não consegue fazer um prédio daquela altura. Se você tiver um terreno maravilhoso ao lado, você vai fazer 6 andares hoje. Então, a legislação não permite. As áreas não permitem. E Belém ainda não tem capacidade financeira para isso. O preço de 1 metro quadrado desse, hoje, para você comprar um prédio inteiro, jogar no chão e construir um prédio novo, ele comporta em Balneário Camboriú, ele comporta Ipanema, ele comporta na beira-mar de Fortaleza, que você vai vender para o europeu. Que, aliás, tem vários fazendo retrofit. Exatamente, que você vai vender para um europeu, que você vai vender para o estrangeiro de uma maneira geral. Em Belém, a gente ainda não tem condições financeiras de fazer isso e vender. O custo para o preço de venda não viabiliza esse tipo de coisa ainda. Você compra um prédio de 4 andares, um prédio de 6 andares e vai demolir. Mas você não compra um espigão para derrubar e fazer outro, até porque esses espigões, para já estarem antigos, são em áreas que hoje já praticamente não são permitidos construir, como Reduto, como grande parte de Nazaré, parte de Batista Campos, e aí você não consegue. E, sim, ainda tem grandes áreas, tá? Não grandes áreas prontas, mas muitas casas que você vai juntando e consegue fazer. O que a gente precisa é que o poder público, principalmente municipal, trabalhe um novo plano diretor que dê condições para a gente trazer uma melhora de moradia para a população. Pois é, eu vou te interromper um segundo, porque era o gancho que eu queria. O plano diretor de Belém. A gente vê tanta orla bonita, Brasil afora, né? Por exemplo, a quadra construiu o prêmio lá na beira do rio ali, que ficou referência. Até hoje eu respondo processo. Pois é. Por que em Belém do Pará, até Manaus tem aquela orla lá da Ponta Negra, mas em Belém, se você for subir um prédio na Pedro Álvares Cabral de cara para o rio, é uma burocracia absurda, é multa, a prefeitura vem. Por que isso, Leopoldo? Por que a gente não consegue seguir em frente e fazer uma orla digna de arranha-céus? Mentalidade. Esse mesmo hipócrita que é contra isso aqui em Belém, pega o avião e vai para um resort na beira da areia, em Miami, no Nordeste, na Europa. Mas aqui na terra dele ele não quer, porque aqui ele é radical contra. Fora, ele quer levar a família porque tem de melhor. Então, isso é o que mais me decepciona. Há tempos atrás, tivemos problemas sérios por causa disso, de gente que ia para Miami ficar na beira do mar e queria entrar com ação contra a gente, porque fizemos o único prédio de Belém na beira do rio. Belém tem 52 quilômetros de orla. Belém, se você olhar no mapa, é praticamente uma península. E a justificativa do vento, vai fechar o vento da cidade. O vento, tem um prédio que é o prêmio. O vento ele não entra de tudo que é lado. Ele entra por um lado e sai pelo outro. Então, tem áreas de Belém, e exatamente ali aquela região do Marizal, onde o vento não vem da Bahia. O vento vem no outro sentido. Se você for ver paralelo à pista do aeroporto, o avião tem que descer contra o vento. É só você olhar o desenho da pista do aeroporto e ver de onde vem o vento. Então, assim, nós na frente do prêmio temos uma biruta que mostra de onde vem o vento. Então, assim, isso são teses ridículas de gente que não quer progresso, de gente que nunca saiu de uma sala de aula para ver o mundo, que não conhece o mundo nem pelo Google, para ver o que tem de melhor pelo mundo. Então, a gente precisa de um plano diretor feito
com uma mentalidade criativa, com uma mentalidade jovial, com ideias para os próximos 50, 100 anos de Belém. E não apenas para hoje, para safar o problema de algum ou de outro interesse pessoal, de uma empresa ou de outra. Nós precisamos de um plano diretor que envolva a Cidade Velha. Você vai aqui perto, você vai a Santiago, e do lado da Catedral de Santiago você atravessa uma rua de 12 metros e tem um prédio comercial totalmente espelhado, ultramoderno, que em determinadas horas do dia reflete a Catedral. Aqui, se você for fazer um prédio desse na Cidade Velha, você nem começa. Você nem começa. Então, ou a gente estimula isso e mantém o que vale manter em volta, ou vai acabar tudo. Assim como a orla. É um crime. O mundo inteiro. Hoje a nossa orla podia ter hotéis, hoje a nossa orla podia ter um belo lugar para caminhar, ciclovias, e é só etc. Aqui que parece que é travado. E nós não temos. Por quê? Por mais que a prefeitura queira, vai aparecer a associação da Caixa Prego, entra com uma ação, vem o Ministério Público, que um ou outro se acha acima de qualquer coisa, e mete o pau, e entra na justiça, e cria problema, e embarga. E nós vivemos num país com uma insegurança jurídica boçal, que faz com que o empreendedor tenha pânico. Então eu vou comprar um terreno na beira do rio, eu vou lutar 10 anos para aprovar. Então, por exemplo, agora, eu vejo boa vontade no prefeito em aprovar prédios na beira do rio. Ele tem falado em fazer Belém uma cidade melhor, uma cidade mais moderna, uma cidade extremamente contemporânea, em atrair turismo, tudo isso. Mas quem garante que não vai aparecer algum promotor, que não vai aparecer alguma associação, que não vai aparecer alguém? Não depende só dele. Não. Para embargar tudo isso, para tudo isso. Então, nós fizemos o prêmio e fomos processados pela Associação Cidade Velha Viva. Porra, lá no Marizal, entendeu? Não tem coisa para tomar conta na Cidade Velha, vão arrumar o que fazer. Então, assim, não tinha absolutamente nada de antigo a ser preservado do lado. Estão construindo um prédio dentro d'água. Primeiro, ele não era dentro d'água. Segundo, em qualquer lugar do mundo moderno tem. E nós, o pessoal fala muito que Belém é a terra do já teve. Tem coisas que Belém é a terra do nunca deixaram nem ter. Isso é um absurdo. Então, não é porque eu sou construtor, mas você vê, é muito mais barato para o poder público liberar mais prédios, mais altura, mais índice construtivo no centro, onde você já tem uma área totalmente antropizada, onde você já tem serviços públicos, onde você tem escola, praça, onde você tem saneamento, onde você tem tudo isso, do que vamos desbravar áreas novas. E uma cidade lisa como Belém, que não consegue arrecadar o suficiente para sobreviver, ela tem que estar abrindo rua, ela tem que estar fazendo esgoto, ela tem que estar crescendo, ela tem que estar espalhando escola. Então é muito melhor, vamos concentrar onde já tem. A verticalização é necessária e vários lugares do mundo cresceram por causa disso. Claro, sem dúvida. Então, se a gente não trouxer essa mentalidade para cá, a gente está perdido. Sem dúvida alguma. Gente, olha só, vamos para a parte do auge, o cume do nosso podcast, onde o público vai interagir com o Leopoldo. Agora é que eu quero ver, hein? Agora é que eu quero ver. Alguém quer fazer uma pergunta para o Leopoldo Cousseiro? Tá? Já viu que ele é e não tem papas na língua. O que vier, ele fala mesmo e sem medo de ser feliz. Alguém quer fazer uma pergunta, gente? Pois não. Vai pro G. Leopoldo, querido, eu queria te fazer uma pergunta. A gente sabe que empresas genuinamente familiares, ou seja, salvo o melhor juízo, a quadra, ela tem o teu pai como fundador. E, na verdade, esse modelo ele facilita muito e, ao longo do tempo, ele dificulta um pouco. Como é que funciona a tomada de decisão, as tomadas de decisões estratégicas dentro da empresa? Isso, se num futuro próximo tu consegues enxergar uma estratificação dessas tomadas de decisões, como é que vocês vislumbram isso num futuro próximo? Eu digo, para uma consultora, 10 anos é um futuro próximo, 15 anos é um futuro próximo. Como é que tu consegues enxergar isso? Bom, a nossa empresa... Obrigado. É muito legal essa pergunta, porque empresa familiar, tem muita gente que reclama de empresa familiar, né?
Eu acho que a empresa familiar, para ela ter problema ou não ter problema, ela depende muito da família. Eu acho que o princípio da empresa familiar ter problema ou não já vem da base. Então, algumas pessoas que estão aqui convivem próximo com a gente, são advogados nossos e tudo. A minha sala sou eu e meu irmão. Nós estamos mudando para uma sede nova, continua a nossa sala, eu e meu irmão, um ao lado do outro. Por quê? É quando a gente consegue conversar, é quando a gente consegue pensar junto, é quando a gente consegue pensar em coisas novas e ter tempo. Hoje já está na empresa que foi fundada pelo meu pai, hoje eu e meu irmão tocamos a empresa, já auxiliados pelo meu filho e pelo filho do meu irmão, ambos têm 28 anos de idade, já são diretores na empresa, junto com outros 2 diretores, que é o Patrick Aguiar e o Éder Cativo. Então, nós somos 6 diretores na empresa. É tudo muito bem dividido. Não temos, assim, só quem convive com a gente para saber. Nós não temos atrito. Há, acima de tudo, respeito. Então, quando um está muito incisivo na sua opinião, o outro recua. Acabou. E como a gente confia muito um no outro, na competência, na seriedade, sabe que aquela discussão é para o bem da empresa, quando um tem muita certeza de uma coisa, o outro recua. Então, o segredo é o respeito familiar, é o respeito que vem da base. E a empresa já está sendo preparada para os nossos filhos. Quero que ela dure muitos e muitos anos, que hoje nós estamos com 47, que ela chegue aos 100, 150, entendeu? Nossos filhos também são apaixonados pela empresa, trabalham na empresa diariamente, se prepararam para isso, estudam demais e têm o mesmo senso de família que nós temos. Então, a gente acredita que os próximos anos da empresa, por outro lado, a gente ainda é muito jovem, eu tenho 49 anos, o meu irmão tem 55, então a gente ainda tem aí, se Deus quiser, um bom tempo de empresa, mas cada vez mais nós estamos tirando o pé um pouquinho, ficando em algumas partes e a molecada tocando, mas sob nossa supervisão, como o nosso pai fez com a gente. Quando ele sentiu a confiança de largar a empresa, há 20 anos o meu pai não trabalha na empresa. Ele vai diariamente para a empresa, aos 86 anos, frequenta a empresa todos os dias, com muito orgulho, vai de uniforme, plantou tudo aquilo, criou tudo aquilo junto com a nossa mãe, que foi um grande alicerce nesse processo todo, uma incentivadora gigantesca que nós tivemos na nossa vida. Então, não temos medo do que vem pela frente. Claro que, quando isso começa a ramificar muito, entram genros, noras, aí já vira cunhado, primo, aí a coisa pode, lá na frente, tomar algum rumo. O Izan tem uma empresa familiar também, entendeu? Hoje muito bem controlada, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Mas a gente luta e trabalhou muito. Michel preparou para a gente, o escritório do Michel preparou para a gente todo um plano sucessório, todo como é que eu posso dizer? Conseguiu, Michel, conseguiu. Uma governança, tudo isso. Então, é muito importante você ter isso tudo muito bem alinhado. Então, Roberto Cherfan também trabalha muito para a gente, Albano Martins, Paulo Meira, advogado que nem médico, né? Cada um tem a sua especialidade. Tem que ser de confiança. E nós temos hoje 7 escritórios de advocacia que trabalham para a gente, além de um departamento interno. Então, isso nos ajuda a manter esse equilíbrio. E a família é a base de tudo. A gente mora no mesmo prédio, a gente trabalha junto, a gente viaja junto, a gente tem apartamento em Salinas junto, a gente tem casa em Mosqueiro junto, a gente tem barco junto. Então, assim, a gente está sempre junto. Tudo alinhado. É como eu vejo a relação do Izan, por exemplo, com o Irã. Então, além de sócios, acima de tudo, somos amigos. Então, isso tem sido perfeito, graças a Deus. Graças a Deus. Alguém mais uma pergunta, gente? Pois não. Luísa Carneiro, presidente do Cresce Pará. Obrigada, amigo. Prazer revê-lo. Depois, eu acredito que uns 20 e tantos anos, né, Leopoldo? Depois da Luísa falar, eu vou contar uma coisa aqui, que a Luísa faz parte de um evento muito importante, se não o mais importante da minha vida empresarial. Fale.
A gente percebe a COP30, de qualquer forma, deixou um legado para o Estado. Principalmente em Belém, houve uma mudança. E a gente percebe assim, que há essa centralização de construção de prédios de alto nível, né, no centro da cidade. O Tribunal de Justiça, aqui, o fórum vai se mudar ali onde era o... Como é que chama lá? O Colégio dos Padres, né, na Pedro Miranda, perto do Parque da Salesiano, obrigada. Perto do Parque da cidade, a Receita Federal está indo para lá, a Polícia Federal, o Tribunal, né, está também ali localizado. Não teria, assim... temos grandes condomínios fora do centro, e um condomínio vertical não seria viável na área mais afastada, que não fosse no centro da cidade? Porque, como você fala, esse empreendimento que você falou, fantástico. Se tivesse dinheiro, eu já tinha comprado uns 2 apartamentos. Ainda dá tempo. Não é? Mas, assim, fazer um empreendimento nesse nível em áreas mais afastadas... Luísa, isso que, em geral, mais afastado, só fazendo um adendo, são condomínios horizontais. É difícil ver em áreas mais afastadas um condomínio de alto padrão vertical, né? A gente tem que ir onde o cliente quer. Não adianta a gente inventar de chegar lá e dizer, eu vou fazer na orla de uma praia afastada... De Coraci, por exemplo. De Coraci, ou no Outeiro, um por andar de 500 metros quadrados com vista para a praia. Mas esse cliente trabalha aqui no centro da cidade e ele não quer passar 1 hora no trânsito no dia a dia. Então, você tem vários fatores. Os hospitais de alto padrão estão aqui no centro da cidade, os colégios de alto padrão estão aqui no centro da cidade. Então, não adianta a gente inventar. É o que eu falei há pouco. Você tem que ir com o mercado imobiliário para onde já tem estrutura, que assimile aquele cliente. Não adianta a gente inventar, desbravar algo, encalha o nosso produto, a construtora entra em problema de caixa, não tem para quem vender, então tem uma série de fatores. Não é simplesmente. Porém, com o Parque da Cidade que você citou, óbvio que no novo plano diretor que vai ser feito, a prefeitura tem que ter atenção para isso. É um lugar que ficou espetacular. Eu gostaria de morar naquele entorno, ter a vista, ter o parque. A gente olha o entorno do Ibirapuera e São Paulo, tem prédios de altíssimo padrão. Então, sim, a prefeitura tem que olhar para isso, para que no plano diretor possa liberar e facilitar esse tipo de empreendimento em locais onde tenham equipamentos urbanos necessários para tudo isso, como o entorno do Parque da Cidade. Gente... Eu vou ter que encerrar com o meu ponto. Eu só queria concluir o que eu falei há pouco. Verdade, para encerrar. Conta esse case. Tem uma última pergunta? Uma última... Aí é rapidinho aqui, Luísa. Vai lá. Pois não. Pode falar, diga. O que a quadra está projetando para os 50 anos? O que a quadra está projetando para os 50 anos da quadra? Obrigado, Rosiberto. Olha... A gente já vem fazendo coisas icônicas aí. Quando a gente fez o Iconic, perguntaram o que é que a gente ia fazer depois. Aí a gente veio com a Pininfarina. Perguntaram depois da Pininfarina o que é que a gente ia conseguir inventar. Veio o Quadra Aura. Para os 50 anos, a gente espera mais inovação. Espera que, no ano eleitoral como a gente tem agora, sejam tomadas decisões corretas, acertadas, que o próximo presidente, independente se continuar o que está ou se vier algum outro novo, pense no Brasil de uma maneira geral. Mais impostos estão vindo por aí, isso é muito sacrificante, isso tem que ser repassado sempre para o cliente, então isso é muito penoso para todo o mercado imobiliário, para todos os segmentos de uma maneira geral. Então, o que a quadra espera é um país com mais estabilidade econômica, é um país com mais segurança, para que a gente possa cada vez mais desenvolver produtos melhores. E um país próspero para que cada vez mais pessoas possam comprar apartamentos melhores para morarem melhor, para ter mais dignidade na sua moradia. É isso que a gente espera. Aliás, o Rosiberto é cliente da quadra, que eu sei. Agora, conta da Luísa para a gente encerrar, Leopoldo. A Luísa, eu vou contar uma passagem rápida aqui do início da minha trajetória já adulto na quadra. Eu tinha 22 anos de idade, em 1999, e eu
a gente estava passando uma crise muito grande na empresa e a gente precisava se reinventar. E eu, conversando com meu pai e com meu irmão, disse, a gente não pode mais esperar a obra. A gente construía para terceiros, a gente construía muito B2B e obra pública pequena. Porque na época nós éramos uma empresa muito pequena. Nós tínhamos 50 funcionários, hoje a quadra tem 2.300 funcionários. Hoje a quadra está em 8 cidades, incluindo Pará, Ceará e São Paulo. Então, graças a Deus, a gente cresceu consideravelmente. E nessa época que a gente estava passando esse aperreio muito grande, e eu bati o pé que a gente precisava entrar no mercado imobiliário, que a gente precisava criar um empreendimento imobiliário para gerar obra, para gerar receita, e não ficar só dependendo de quem convidasse a gente para fazer uma clínica, um hospital ou uma casa. E vamos comprar um terreno. E o meu pai tinha um grande amigo que convidou para ser sócio. Cadê o Roberto? Estou vendo o Roberto aqui. Não tá que aqui. Convidou para ser sócio. E esse sócio era o sogro do Roberto, que era o senhor Eduardo Abdelnô, dono da Ética. E o senhor Eduardo, negociando terrenos com o papai, procurando e tudo, nesse ínterim, o senhor Eduardo faleceu. E o senhor Eduardo ia entrar com 50%, o papai com 50%, que era o que o papai tinha de dinheiro para aportar para comprar um terreno. E eu resolvi que a gente não ia parar. Que a gente, hoje, graças a Deus, sócio é assim que se arruma. Né? O mercado mudou, a quadra cresceu. Hoje, se a gente precisar comprar um terreno bem ali gigantesco, em 48 horas a gente tem 10 sócios para aportar o dinheiro do terreno. Na época não era assim. E aí, com a perda do senhor Eduardo, que era um cara seríssimo, que foi um grande ícone do mercado imobiliário paraense, a gente voltou a estaca zero. E o meu pai tinha metade do dinheiro do terreno e a gente precisava comprar um terreno. E o corretor Rui Carneiro me arrumou um terreno e eu comecei a conversar sobre esse terreno. Só que meu pai tinha 250 mil, o terreno custava 450 e não dava para comprar o terreno. E eu chamei a Luísa e botei à venda o meu apartamento no Manuel Pinto da Silva, apartamento 402, do Manuel Pinto da Silva. Eu vendi meu carro, vendi o apartamento que meu pai tinha me dado quando eu casei com 19 anos, e vendi. E cheguei para o papai e disse, vendi meu apartamento, sendo aqui, ele disse, não assino. Eu te dei, mas te dei para morar, não te dei para vender. Eu digo, não, você deu é meu. Aí, liguei para a mamãe, que mandava em tudo, inclusive nele, e a mamãe disse, tu deste, assina. E com esse dinheiro, da venda desse apartamento que a Luísa fez, junto com o Monteiro, se eu não me engano, vendemos pão ex-padre, lembra disso? Ex-padre? Existe isso? Ele largou a batina, se apaixonou, casou, fez família. Entendi. E nós vendemos para ele. Eu vendi meu carro, vendi esse apartamento, comprei o terreno e consegui negociar com o dono do terreno para ele deixar uma última parcela para 180 dias. E eu ia passar 4 meses sem pagar ele, porque eu ia pagar uma num mês, outra no outro, e 4 meses sem pagar nada. Corri com meu tio Armando, fizemos um projeto em 30 dias, em 60 dias eu estava vendendo o edifício Centurion, na municipalidade, ao lado do Mirai, na frente do Ibiza, 1 por andar, onde até hoje o Irã, irmão do Izan, mora. E em 30 dias, de 20 apartamentos, 1 por andar, 300 metros quadrados, nós tínhamos vendido 19. Eu fui lá, antecipei o pagamento do terreno e, dali para frente, a quadra foi tendo uma outra evolução. Então, a Luísa faz parte nisso. Maravilha! E eu ainda, para piorar, além de vender o apartamento, fui morar de favor na casa da ex-sogra. Quer dizer, mas pelo menos na época ainda era sogra, né? E aí a coisa foi evoluindo, depois a gente voltou para cá. Era vizinho da Bruna. Vizinho da Bruna. Normalmente, eu e o tio Paulo, a gente saía junto de lá de manhã, né? Lá no City Park. Então, a Luísa, que é uma pessoa querida minha, eu digo para ela que ela é meu anjo da guarda, gosto da Luísa demais, ela sabe disso. É presidente do nosso Cresce Pará, do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, uma corretora notável, uma pessoa maravilhosa e, acima de tudo, um ser humano maravilhoso. Eu adoro você, Luísa, você sabe disso, tá bom? Gente, Leopoldo Coceiro, essa sumidade,
esse empreendedor, esse sinônimo de vitória. Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. Obrigado. Gente, nós vamos pular direto para uma outra sumidade, para uma outra celebridade. Como eu falei, né, graças a Deus, nós estamos aqui materializando esse projeto maravilhoso do Conversa de Negócios. E nesse primeiro episódio, eu queria duas pessoas emblemáticas, duas personalidades realmente emblemáticas que fazem a diferença na nossa cidade. Um, evidentemente, foi o Leopoldo Cosseiro, e o outro, que eu sou fã de carteirinha, eu sou fã sem ele saber, inclusive, fã dele como empreendedor, como empresário, como pessoa, carismático, uma pessoa maravilhosa, o empresário que mais se veste bem em Belém do Pará. Izane já, vem para cá, Izane. E se veste bem mesmo, viu? Muito bem. Izan, falou em Izan Nijá, o Leopoldo estava falando do Irã. Quando se fala na família Nijá, se associa diretamente a Marmobras, né? A Marmobras é um sinônimo de sucesso. Há um tempo atrás, você nem sabe disso, nós estávamos fazendo uma pesquisa na OAB de marcas emblemáticas locais, né? E aí vem Cairu, aí veio até o Lapinha na época, né? Marcas emblemáticas, né? Independentemente do seu eixo. E a população comum veio e falou Marmobras. Então a marca Marmobras, ela é muito forte, talvez até mais forte do que vocês possam até imaginar. E assim como eu perguntei para o Leopoldo, eu vou te falar, Izan, como é que se construiu esse sucesso? Como é que começou esse sucesso da Marmobras? Porque eu acho que não tem alguém em Belém do Pará que tenha comprado um imóvel, tenha construído uma casa, que não tenha um dia ido na Marmobras e ter comprado alguma coisa lá. A Marmobras faz parte da vida de todo mundo. Então, que sucesso é esse? Como começou? Me conta. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Fiquem à vontade de estar aqui no bate-papo. Parabenizar vocês, Maria, pela iniciativa de fazer esse formato de podcast, que é maravilhoso, onde a gente pode interagir com a plateia e a gente possa descontrair realmente, bater um papo e passar um pouquinho do nosso trabalho, de como a gente vê a vida empresarial e como a gente vê a vida pessoal. Então, a Marmobras começou em 72 com meu pai. Eu tinha 13 anos de idade. E o meu pai logo me colocou para trabalhar. Com o Leopoldo, a mesma coisa. Naquela época era assim. Eu me lembro até que no primeiro dia de trabalho, ele disse, meu filho, você vai cobrar uma conta. Lá, aqui perto, a Marmobras ficava lá na São Francisco, ali perto do Pátio Belém. Você vai bem aqui, na Padre Eutico, numa sauna, e você vai procurar o fulano e vai cobrar essa conta. Só você procurar por ele, vai lá, pega o dinheiro e traz. E eu cheguei, no primeiro dia eu já fiz besteira. Cheguei lá, na sauna, aí o cara disse, olha, o seu fulano, que era o Pingarilho, o seu Pingarilho está na sauna, pode entrar. Mas eu vou entrar? Entrei na sauna, estavam 5 homens, entre eles, seu Pingarilho, quem é? Aí ele disse, sou eu. Eles todos de toalha, e eu disse, seu Pingarilho, eu vim aqui cobrar uma conta sua. Esse cara ficou louco. Você é um moleque. Por que será? Você não veio me cobrar. Depois eu fui entender, né, a dinâmica da situação. Você não veio. Eu liguei para o seu pai para mandar alguém vir aqui receber. E os amigos deles todos riram, como se eu tivesse indo atrás dele na sauna para cobrar. Então eu já fiz besteira no primeiro dia. E a nossa grande escola, na nossa família, foi o meu pai e a minha mãe, né? Eles plantaram na semente da nossa educação algumas coisas muito fortes, umas raízes assim que nos fortaleceram a ser o que nós somos hoje, o que nós somos ao longo dos últimos anos, né? Que é honestidade, dedicação, humildade para poder trabalhar, para poder reconhecer um erro, para poder ouvir as pessoas, mesmo as pessoas que não têm expertise para falar sobre o assunto, mas ela pode sim te dar uma boa ideia. Então, essa semente, Zé Maria, foi plantada lá pelo nosso pai. Aliás, a segunda lição que eu peguei do meu pai foi com 10, 15 dias de trabalho,
que ele tinha que entregar uma obra na João Alfredo, numa picape C10, muitos de vocês não devem lembrar, C10 rosa, que ele tinha faltado o peão para poder entregar, e ele disse, não, tu vais para cima da boleia da C10 e vais ajudar a descarregar o mármore do Banco Real na João Alfredo. Essas coisas a gente não esquece, né? E quando que eu subi na boleia, pessoal, para ajudar a descarregar, eu me deparei com uma cena. Do outro lado da rua, tinha a Livraria Globo, e lá estavam 3 amigos meus, que são amigos até hoje de infância, que os pais tinham uma condição de vida muito melhor. Quando eu olhei para os meus amigos, pintou aquela vergonha. Poxa, meus amigos estão vendo aqui, fazendo trabalho de peão. Aí eu fiz lá o trabalho e disse, poxa, pai, olha ali, quem está ali, meus amigos, fulano, fulano, fulano. Disse, meu filho, primeira lição, humildade. Você não está roubando. Você está fazendo um trabalho sério. Então, foi uma coisa muito plantada pela formação. É muito bonito isso, a gente quase não vê isso hoje em dia. Não vê, Zé Maria. Então, é assim, o nosso pilar é esse, né? O Marrombrás começou em 72, infelizmente, em 83, quando a empresa tinha 11 anos, ele faleceu, assim, abruptamente, de uma bala perdida, o que foi muito traumático para todos nós, porque uma morte de repente traumática, uma tragédia na nossa vida. Eu tinha 21 anos, né? Não tinha nem filhos, e aí nós tínhamos que assumir a empresa, que tinha 15, 20 funcionários. E todos jovens, uma né? empresa muito pequena, né? Com esse trauma familiar de perder o pai assim, e os desafios foram gigantescos, né? 3 moleques, praticamente, eu tinha 21, meu irmão tinha 24, outro tinha 27, né? Naquela época, nós são moleques, né? E foi o primeiro grande desafio assim, da nossa vida, foi esse momento. Momento que todo mundo já acreditava no papai, mas não acreditava na gente, né? E a gente conseguiu superar e conseguimos crescer e avançar muito, com muita união. Aliás, eu queria interromper esse meu histórico aqui para parabenizar o Leopoldo. Cadê o Leopoldo? Foi embora? Pois é, cuidado com ele. Vixe, porque o Leopoldo tem várias qualidades. E uma delas é a criatividade. Ele tem vários defeitos, que eu tenho uma similaridade com ele nesses defeitos. Eu também nunca gostei de estudar. Com um agravante, eu não gosto de ler contrato. Se tu me mandar um contrato para mim com 60 páginas, esquece, porque eu não vou ler. E por isso a gente manda para o Michel, né, Michel? O Michel vai me ajudar. Michel lê lá. Então, eu não te espanta com ele, eu vou falar antes que ele volte, porque senão ele é capaz de incorporar realmente a ideia de ele querer lançar um prédio aqui em Belém com cemitério. Gostaste da ideia do cemitério? Pois é, cuidado, porque ele é criativo. E ele é tão criativo que daqui a 10, 20 anos, quando ele lançar esse prédio, ele vai dizer como vai ser o nome do cemitério. José Maria Moeda. Cuidado, eu deixo esse off, não manda gravar, para não ter nenhum desconforto. Adorei. Porque você vai estar vivo, ele não vai ter coragem de colocar o nome do cemitério, o teu nome, né? Que tu que deixa a ideia, mas não vai ter o teu nome. Bom, voltando, para a gente descontar. Adorei. Olha, Izan, que maravilha. E aí, Zé Maria, a gente galgou muitas fases, né, na empresa. Sim. Nós avançamos de uma pequena marmoraria, conseguimos áreas no sul do Pará de extração de granito, Xinguara, Rio Maria, Redenção, Curionópolis. Montamos a Brelasa, que fica em Ananindeua, que é onde fica o nosso CD e é onde fica a nossa indústria, porque nós entendemos que ali na Pariquisa, onde a maioria de vocês conhece a Marrombrás, chegou um dia que não tinha condição de ficar a indústria ali. E fomos para lá, né? Avançamos muito, porque a relação que a gente tem com os arquitetos, a gente avançou muito. Né? O que a gente pode trazer de inovador para o mercado? Vamos trazer pastilha de vidro? Algum arquiteto, se eu não me engano, o Aurélio Meira, disse não tem pastilha de vidro nacional, só tem uma. E importada não tem. Nós já estávamos exportando para a Itália, para a Espanha, e trouxemos o primeiro contêiner de pastilha chamada Glass Mosaic, que aí depois fundamos uma empresa em São Paulo, que nós temos até hoje, que está com meu irmão, que é Glass Mosaic, que fica em São Paulo, o Ivan, que é teu amigo, tu conheces. E avançamos depois para a parte de móveis, entendendo também em criar um mix na empresa que pudesse exatamente atender o arquiteto quase em tudo que ele precisa para a obra. Isso que eu ia perguntar para você, aproveitando e fazendo uma primeira intervenção. A gente vai na Marrombrás e vê já um mix de imóveis. É uma tendência do mercado ou é uma necessidade?
É uma tendência do mercado e é uma necessidade também. Por quê? Porque hoje, né, Belém, você vê a Belém de 20 anos atrás, a Belém de hoje, o tráfego é um caos, você não tem onde estacionar, é muito difícil, às vezes você pega um estacionamento que é super caro. Então, o ideal é que você procure ir cotar preços e ver produtos no menos lugares possíveis numa obra que você vai precisar de comprar 50 itens para uma obra. É normalmente o que se compra, né? Quando eu falo piso, revestimento, louças, metais, móveis, armários, etc., ar-condicionado, cortina. Então, são mais ou menos 50 itens. E aí você precisa, claro, buscar menos... que você pegue menos trânsito e facilite a vida para você, para sua mulher e para o arquiteto, que normalmente o nosso cliente, 70% deles é acompanhado do arquiteto, certo, Júnior? Certíssimo. Aliás, falar em cortina. Pois é. E o Júnior também cortina. Olha aí, Izan, deixa eu te perguntar uma coisa. A China, por exemplo, hoje em dia se vê muito que o porcelanato vem da China, o porcelanato está na frente do granito, da questão da marmoraria, é uma tendência natural. A China para a Marmobras tem importa alguma coisa da China ou não? Como é que está esse mercado? Sim, a gente importa Marmoglass, que no caso é o Nano, Super Nano. É um produto que ainda a gente importa da China. E a China, né, ela é muito violenta no mercado internacional e também não deixa de ser violenta nas rochas ornamentais, ou seja, no mármore e no granito. Para vocês terem uma ideia, você compra um bloco de granito no Brasil mais caro do que você compra esse mesmo granito na China. Mas com a mesma qualidade? Porque, sim, aí a qualidade é que é o perigo. Pois é. Nós já quebramos... Cadê o Paulo Ivan? Olha o Paulo Ivan, Cadê? menino da China. Pois é, amigo da China. E aí, Maria, é isso, né? A China é isso. Você vai lá, eu já fui, tive vontade de ir já para a China algumas vezes, e você aprende muito lá, porque os caras são muito violentos, eles são muito agressivos, eles não têm hora, não têm medida, e uma cultura completamente diferente da nossa de comercializar. Para você ter uma ideia, a primeira vez que eu fui para uma feira muito grande, Canton Fair. Quem tiver a oportunidade de ir nessa feira, vá. E eu cheguei lá, tinha um stand de motos, há 15 anos atrás. E tinha uma moto elétrica vendida por $100. Aí, $100? Eu estava com meu sobrinho do lado. Aí eu disse, então, bora comprar, eu vou comprar. Mas, senhor, a gente não mexe com moto. Não, mas eu quero comprar. Eu vou comprar um contêiner de moto, vou levar para Belém, moto elétrica linda, maravilhosa, que naquela época era uma coisa que praticamente não existia. E vou comprar essas motos. Entrei no stand, peguei o chinês, olha, eu quero fazer o pedido, pererê, parará. Quantas motos dá no container? Ele falou. Aí eu disse, tá, então eu quero tantas motos vermelhas, tantas azuis e tal, tal. Aí quando ele finalizou, deu lá um exemplo, $15 mil a compra. Aí eu peguei e disse, tá bom, eu quero fechar. Ele levantou. Aí eu fiquei calado, esperando, cadê o cara? Quando eu vi, ele estava conversando com outro cliente. Aí eu disse, não estou entendendo, meu sobrinho, esse cara é louco. Aí eu fui atrás dele. Cheguei lá, meu amigo, eu quero assinar o pedido. Ele disse, nós só vendemos no mínimo 100 containers. 100. E eu queria comprar um. Né? Então, eles são assim, tudo para eles é gigantesco. Caramba. Os números deles são assim... Ele foi embora e te deixou lá. Me deixou sem falar. Eu estou pensando que ele foi pegar algum catálogo, alguma coisa, imprimir o contrato. Então, a China é muito diferente, a cultura deles, e eles são muito fortes. E a gente também, claro, nós brasileiros, temos muito para aprender com eles. Claro. E isso é importante que se diga também, né, a gente falando de desafios agora, né, que a gente enfrenta como empresário, a maioria aqui deve enfrentar esses desafios, é o país que a gente vive. Né? Sem dúvida. A insegurança jurídica que a gente vive, o ambiente de negócio, ele é tão contaminado, ele é tão forte para o cara que está querendo entrar não entrar, porque ele fica com medo. Sem dúvida. Nós temos aí inúmeros casos, né? E a gente vê que o quanto é difícil empreender nesse país. E no Pará também não é diferente, claro, por causa das legislações que existem. Né? Já desse o Joaquim Passarini me falou que nós temos, só ano passado, nós tivemos 4.000 ou 5.000 novas regulamentações. Quem é o contador, quem é o advogado que consegue acompanhar isso? Pô, não existe isso. Não existe. Izan, só um segundinho, olha quem chegou. Mas deixa quieto. Cuidado. Ele voltou. Então vamos esquecer aquele assunto. É bom tu não ouvir, Leopoldo. Olha, Izan, deixa eu te perguntar uma coisa agora, saindo um pouco de Marmobras. Você é o atual vice-presidente da ACP,
da Associação Comercial do Pará. Eu fico imaginando um empresário de sucesso como o Izan Nijá, que já tem 1000 coisas para fazer, 1.200 coisas para fazer. Por que ainda, entre aspas, né, pelo amor de Deus, no melhor sentido da palavra, se meter na ACP? Por que ainda encarar esse desafio? Será que isso não vai atrapalhar ele lá na empresa dele? Ele vai perder tempo, ele vai se desgastar? Por que ser vice-presidente da ACP e mais, ser candidato a presidente agora da ACP? Me conta. Às vezes, eu não sei se é uma realização pessoal, por exemplo, as pessoas chegavam comigo e diziam, Zé, tu foste conselheiro da OAB agora. Fui. O que é, para ganhar mais dinheiro? Não, amigo, foi realização pessoal. Eu tinha um sonho de ser conselheiro seccional da OAB. E fui, graças a Deus, passou. Então, é realização pessoal ou é geração de negócios? Porque o Izan, além da Marmobras, com 1.200 coisas para fazer, também está lá na CP. Pois é, isso aí eu posso falar para vocês que eu acho que é importante, o associativismo. Há 10 anos atrás eu fui convidado para entrar para a CP. Eu sempre tive algumas, um pé atrás, outro na frente, será que eu meto, será que eu vou, não vou, fui convidado para a FIEPA, não fui. E na associação comercial eu disse, não, vamos ver como é que é. E eu quero dizer para vocês que eu acho que a gente vive no manicômio empresarial. Eu sempre falo isso, porque é muito difícil empreender. E quando eu fui, até eu ir para a ACP e conviver com vários empresários de vários setores, de vários segmentos, eu achava que só eu tinha problema. Quando eu comecei a conviver com eles, eu comecei a entender, Zé Maria, que os problemas são quase todos iguais, ou piores do que os meus. E com isso, eu passei a me controlar emocionalmente no meu negócio. Além, claro, de fazer network e de me apaixonar pela história da ACP. A história da ACP é muito rica. A Associação Comercial foi criada em 1819. Vai completar agora, dia 3 de abril, 207 anos, você sabe. 207 anos, é muita história. Em 1876, Dom Pedro II, imperador, e a Teresa Cristina, imperatriz, estiveram na CP. Getúlio Vargas esteve na CP. Nós temos lá a cadeira que eles sentaram. Então, além de ela ter uma história muito rica, foi criada em 1819, sabe aonde? Foi assinado no Mercedários. Olha lá. Por sinal, foi reformado. Não sei se vocês estiveram lá, mas ficou maravilhoso. Em frente à Estação das Docas. Né? Exatamente. Foi criada lá a CP. O Banpará, o BASA, que mais? Banpará e BASA foram criados dentro da CP. Dentro da CP se discutiu a criação de um banco, que foi o Banco da Borracha, para atender o mercado da borracha no Pará, que foi o BASA. O Banpará, da mesma forma, a primeira agência do Banpará foi dentro do prédio da ACP. Então, além de ter essa história muito rica, incrível, a ACP proporciona para o empresário, ao invés de você ter um psiquiatra, né, Leopoldo? Ao invés de ter um psiquiatra para cuidar da gente, vai para a ACP e lá você vai ver que todo mundo tem problemas e começa a entender soluções. E os braços da ACP são muito fortes e importantes. Nós temos 5 braços lá importantes. O Conjove, que eu acho que vocês conhecem, que é o Conselho de Jovens Empresários, o CME, que é o Conselho da Mulher Empresária, que é um conselho só para as mulheres empresárias. Nós temos a CAN, que é a Câmara de Arbitragem e Mediação, viu, Michel? Que vai ser, e o Chefão também, vai ser muito importante para ajudar, Zé Maria, a dirimir vários contratos, e nós vamos relançar ela agora, final de março, a Câmara de Arbitragem e Mediação. Nós temos o Conselho de Câmaras, que nós temos lá 17 câmaras lá dentro, de segmentos específicos, e temos a Universidade Corporativa, que é justamente o braço da CP que prepara os empresários, dando palestras, cursos, capacitando a classe empresarial. E dia desses eu vi um comentário falando em capacitação do empresário, sobre educação. Todos nós sabemos a importância da educação. E eu sempre ouvi falar, a educação ela é fundamental o investimento. Eu disse, realmente, claro, isso é investimento. Sem ter escolas boas, com computadores, com bons professores bem remunerados, é impossível ter uma educação boa, tem que haver investimento. Mas quem nasceu primeiro? Foi a escola e as faculdades ou foram os negócios? Foram os negócios. Na Europa, nos Estados Unidos, as escolas foram criadas praticamente para atender às necessidades das empresas.
Então, sem empresa, essa roda não gira, a coisa não acontece. Então, eu acho que a CP tem esse papel super importante. Eu acho que é a entidade de classe mais importante do Estado do Pará, né? A mais forte. Ela não é só comercial, ela é industrial, ela é de serviços. Nós temos o serviço lá muito forte. E eu convido todos vocês para entrarem para a CP, vai ser um prazer receber vocês lá. Eu acho que é por esse motivo, por todas essas... E eu também sou uma pessoa, sabe, Zé Maria, que eu sou motivado por desafios. Vai ser um desafio grande ser vice-presidente. O Leopoldo também é vice-presidente da CP hoje, vai continuar na nossa gestão, sem aquelas ideias malucas que ele dá de vez em quando lá. Mas... E eu sou candidato a presidente. É chapa única, não? Até agora, sim. Até agora sim. E a gente está montando a chapa, vamos registrar a chapa, a eleição vai ser no dia 23 de março. E, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E eu gosto de desafios. Eu tenho 64 anos, tá, pessoal? Apesar de não parecer. Mas eu tenho uma cabeça jovem, eu tenho uma cabeça que gosta de inovar, que gosta de estar... E eu tenho certeza que vai ser um desafio grande, até pela questão de tempo, que eu vou ter que despender para poder exercer a minha atividade da melhor forma, mas eu estou com essa vontade, eu estou com essa vontade de realizar mais esse sonho na minha vida, que vai ser importante. E aí eu pego o gancho para perguntar para o Izan Nijá. Qual é seu sonho hoje em dia, Izan? Porque o Leopoldo falou uma coisa que eu penso igualzinho. No mundo de hoje, né, no mundo onde a gente vai no Shopping Boulevard e tem telas de proteção para as pessoas não se jogarem, quer dizer, algo que não está muito correto, a sociedade está doente, claramente. Então, sonhar hoje em dia com o básico já é um sonho grande. Como assim? Se eu tiver com meus filhos brincando do meu lado, todos direitinho, tudo feliz, se eu conseguir ter gerência sobre eles até uma certa idade, ou se eu conseguir direcioná-los, para mim já é um sonho maravilhoso eu conseguir fazer isso, porque o mundo está numa dinâmica estranha, né? Enfim, qual é o sonho do Izan hoje em dia? ACP, Marmobras, família. O que o Izan quer para dizer assim, pronto, eu estou cada vez mais realizado, eu estou sonhando com isso, é isso que eu quero, e daí vai ramificar outros sonhos? Para te responder essa pergunta, eu vou precisar fracionar ela de duas formas. O sonho familiar, o sonho pessoal, e o sonho como empresário, como empreendedor. O sonho como empresário é que a gente tenha uma empresa sólida, uma empresa há 54 anos no mercado, que nunca teve um caso de PROCON, e que a história dela é baseada em humildade, dedicação e honestidade com gratidão, que é outra palavra muito importante na nossa criação, na nossa formação. E para isso também, como o Leopoldo falou, a gente precisa preparar, e eu acho que a gente está tendo essa sabedoria, preparar essa terceira geração. A meninada, né? A Meg está com 40 anos, já tem 20 anos de empresa, a minha filha mais velha já é diretora da empresa, ela abraçou, e aí por isso hoje eu vou ter condições de ir para a CP, se der tudo certo, porque ela abraçou, ela me aliviou muito, porque eu treinei ela, e ela se encaixou no perfil da nossa empresa. Eu tenho 5 filhos, tá, gente? Eu não sou doido, não, mas eu tenho 5. Eu tenho 4. Tem 4, tá meio doido, já tá meio, imagina eu. Então, é assim, mas a gente... É um desafio educar os filhos. Eu passei necessidade, eu vi o meu pai passar necessidades. Eu vi o meu pai pedindo dinheiro emprestado para um amigo para comprar a feira da semana. Eu participei, eu estava ali do lado dele, com 10 anos de idade. Os meus filhos não viram isso, né? É diferente. Então, eu acho que é um desafio muito grande a gente poder ter essa sabedoria de ensinar os filhos a tocar o negócio como tem que ser tocado. Tanto que eu tenho 2 que não entraram na empresa. Tentaram entrar, não deram certo, saíram da empresa, porque não se encaixaram no perfil de empresa que a gente quer. E meu sonho empresarial é esse. Não é nada absurdo, não é nada muito grande. E o pessoal... eu tive um momento assim muito, muito forte na minha vida, que eu era apaixonado pela minha mãe. Minha mãe era tudo para mim. E uma semana antes dela morrer, ela faleceu com 90 anos, ela passou uma música do Roberto Carlos, uma chamada para o show do Roberto Carlos, e ela cantou a música todinha. E eu percebi naquele momento
que a minha mãe foi uma mulher feliz. E eu disse para ela, mãe, tu sempre foste uma mulher feliz. Qual foi o teu segredo? Ela disse, muito simples, meu filho, eu sempre aceitei tudo o que Deus me mandou. Aquilo ali foi uma lição muito forte para mim, de vida. E uma semana depois ela faleceu, com os filhos do lado dela, ela dizendo que amava a gente, segurando na minha mão. Nesse momento, o meu sonho pessoal mudou completamente, Samaria. Por quê? Qual é o teu sonho pessoal? É eu chegar no dia da minha morte, sabe lá quando, Deus é que sabe, e olhar para os meus filhos e dizer, não, eu soube educar os meus filhos, eles estão no caminho do bem, o fruto, a árvore foi bem plantada, a semente está aí e está dando frutos para a nossa família poder continuar com um legado que começou com meus pais, com meus avós. Isso para mim é muito importante. Obrigado. Sinceramente, eu nunca vi um sonho tão bonito quanto esse. Em todo mundo que eu já entrevistei, que eu já conversei, foi realmente emocionante, verdadeiramente emocionante. Gente, vamos lá. Perguntas para o Izane já. Deixa eu só ajeitar aqui meu blazer aqui. Leopoldo, pergunta para o Izane, que tá doido para perguntar que eu sei. Pergunta que agora ele falou um negócio que tu nem imaginas a teu respeito. Não vai falar, esquece esse assunto. Pergunta aqui para ele. Eu não tenho nada para perguntar para o Izan. O que eu tenho para dizer para o Izan é que ele sabe da admiração que eu tenho por ele, pela família, pela empresa dele. Somos clientes da época dos nossos pais, né? O meu pai era cliente da Marmobras na época do pai dele. Temos uma parceria muito grande. A quadra, inclusive, tem um prédio 100% vendido que chama Quadra Garden Portidelli, uma collab costurada entre a quadra Marmobras e a Tidelli, que é uma empresa que a Marmobras representa. Um cara seríssimo, da melhor qualidade, família, apaixonado pela vida, sério, e que eu sou um fã incondicional. É só isso que eu tinha para dizer. Obrigado, Leopoldo, pela declaração de amor. A recíproca é a mesma, você sabe disso, né, meu amigo? Eu admiro muito você, seu pai, toda a sua... Júnior, vai perguntar pro Izan. Eu sei que tu queres perguntar. Pergunta, Júnior. Eu já acompanho o Izan há muito tempo, acho que uns 30 anos, né, Izan? O tempo que eu tenho de arquitetura. E sempre, eu acho que o que me marca na minha trajetória é chegar na sala do Izan e dizer... Oi, posso entrar? Ele disse, a minha porta sempre está aberta, nunca precisa pedir, é só entrar e conversar. Isso também me marcou, né? Porque um empresário atendendo tudo aquilo de gente, você é um jovem, chega lá e só quer dar um alô e dizer, olha, passei aqui na tua loja e estou comprando, e esse recado diz, minha loja está sempre aberta e você pode entrar a hora que você quiser. Isso eu devia ter, sei lá, 21, 22, entendeu? Isso realmente marca, né? Mas são coisas que a gente salva e vai aplicando depois no futuro. Isso é inesquecível. Verdade, Júnior. E é por isso que a gente não tem nenhuma reclamação de PROCON, tá? Há 54 anos. Porque todos os clientes que estão insatisfeitos, que estão estressados, que obra, todo mundo sabe, estressa, a minha filha recebe, eu recebo, o Irã recebe, e eu não tenho hora para deixar de atender clientes. Se o cliente me ligar meia-noite, de domingo, eu vou atender. Só se eu estiver dormindo ou fazendo outra coisa. Olha, ele está com tudo hoje, vixe, Leopoldo? Ele está com tudo hoje. Olha, sabe uma lição aqui que eu absorvi rapidamente na entrevista com o Leopoldo e com o Izan, queridíssimo Izan? Para mim, principalmente, que eu estou abstraindo e aprendendo, aliás, o aprendizado para mim, para mim, aprender é mais bonito que saber, né? Então... Sempre vocês estão falando em humildade, em respeito, em gratidão. Gratidão é uma palavra muito difícil. O ser humano ele sente amor, ciúme, ódio, mas gratidão, você ser grato, é muito difícil. Então, tanto o Léo quanto você falando em humildade, respeitar o próximo, porque assim as pessoas veem vocês como ícones realmente, cada um no seu ramo de atividade, e não sabem que ali tem um ser humano maravilhoso. Ali tem um ser humano maravilhoso, aqui tem um ser humano maravilhoso, bom de papo, carismático, e principalmente que respeita o próximo. Então, do fundo do meu coração, Izan, eu quero te agradecer e te parabenizar pelo ser humano que você é. Você é uma pessoa maravilhosa, carismático, educado, alegre,
Parabéns, assim como eu dou parabéns para o Leopoldo. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite, por estar aqui. Vai desculpando a minha voz, eu estou muito feliz, eu estou emocionado com todo mundo que está aqui. Foi uma tarde e noite maravilhosa. Mais uma vez eu quero agradecer por você estar aqui, querido Izan Anijá. Muito obrigado. Obrigado, Zé Maria. Obrigado, Zé Maria. Obrigado, pessoal, que vocês estarem aqui com a gente. Um momento muito maravilhoso, a gente sempre conversar e poder passar um pouquinho da nossa vida, um pouquinho da nossa história, para que a gente possa contribuir e realmente fazer um mundo melhor, um lugar melhor para morar, que seja na quadra. Não é isso, Leopoldo? Beijão em todos, viu? Obrigado. Obrigado, querido. Muito obrigado. Gente, a gente vai se despedir. A gente está aí sendo gravado para colocar na íntegra no YouTube, para quem quiser assistir no canal do YouTube, Conversa de Negócios. Você pode assistir na íntegra. Fernandinho, meu compadre, te amo, obrigado por estar aqui. A todos, inclusive, Michel, Solheiro, Beto, Júnior, dali o Mariozinho, todo mundo, meu vizinho Gustavo querido, a minha mãe que está aqui, minha mãezona aqui, ainda está aqui comigo, graças a Deus. Muito obrigado por estar aqui. A minha irmã, obrigado. A minha esposa maravilhosa, que eu amo, famosa mãe do Calil e mãe da Antonella. Obrigado por estar aqui, Léo. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado por apoiar esse projeto maravilhoso. Rosiberto, obrigado por apoiar. A Rádio News apoiando. Muito obrigado, Rosiberto, meu cliente. Tenho orgulho de ter você como cliente do meu escritório. Tá bom? Muito obrigado, Carlinha, Pugê. Gente, foi uma tarde e noite maravilhosa. Eu me despeço. Obrigado, Michel, Paulão. Um beijo no coração de todos. Até o próximo Conversa de Negócios. Valeu!